O velho Vamp já até arrumou a camisa. Quando eu chamei ele já arrumou a camisa. Já tá pronto pra falar. Ele já tá pronto pra falar. O público já sabe. E aí eu te pergunto, a gente entrevistou o Miller ontem, que baita entrevista, por sinal, no Reis da Resenha. O Miller franco, com conhecimento absurdo de bola. Ele falou, o Vamp, Rogério Ceni saiu, né? Falaram que os jogadores pediram pra ele sair. Que jogador? O Miller fala assim, que jogador? É sério que os jogadores que estão lá hoje no São Paulo têm moral pra pedir a saída do Rogério Ceni? Ele discordou da saída, mas ele afirmou que acha o Dorival um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e achou uma ótima escolha pra substituir o Rogério Ceni. O que esperar, Vamp, do primeiro jogo do Dorival pelo São Paulo em mata-mata, nesse jogo de volta contra o Ituano? Boa tarde, Tico. Ele começa bem, meu modo, por isso vai se perdendo no nacional. Boa tarde, a controvérsia é se ele começa bem, né? Professor Vanderlei, o público em casa, no YouTube, no Twitter, sei lá. Quem estiver vindo nós já sabe que ele é assim. Ele vai bem, daqui a pouco ele se lambuza todo. Vai com a holandesa, né? Põe lá 10 litros de leite, depois dá um bico e eu mandei na Holanda. Litro ali lá, hein? Mas assim, ontem sobre essa entrevista, né, que a gente fez lá com o Miller, é um grande ídolo do São Paulo, convive dentro do São Paulo, né? Tá sempre ali com sua família, frequentando ali os estabelecimentos do clube, né? Foi contra a demissão do Rogério Ceni. Mas o Dorival é um cara assim que é mais dado. A gente conhece bem o Dorival, é um cara mais ponderado, mais sossegado. E estreou. Estreou. Já teve o dedo do Dorival? Não, tomou um sufoco do América, mas é melhor aquilo, ganhar e ir consertando os erros, né? Do que tá hoje, a pessoa vai enfrentar o Ituano com uma derrota diante do América. Das equipes que jogam a Série A, que está na Copa do Brasil, por incrível que pareça, mesmo com o empate com o Ituano no Morumbi, quem está indo mais tranquilo é o São Paulo. Se você pegar o Flamengo, tem que reverter um resultado de 2-0, o Corinthians reverteu um resultado de 2-0. O Inter tem ganhado o CRB também com resultado de 2-0, com 2 gols de diferença. Você tem outras equipes que perderam também na Copa do Brasil, né? Outras ganharam. O Vasco já está eliminado da Copa do Brasil. O São Paulo tem que reverter contra a equipe de São Paulo, que é o Ituano, que na temporada jogou, acho que 2 vezes, não ganhou nenhuma das 2 vezes, mas é outro clima. É um treinador novo chegando, é o Dorival Júnior. Jogar em Itu e você botar lá carga de ingresso, toda a disposição, vai dar mais torcida do São Paulo. Tá em casa, tá dentro do seu estado, né? Diferente de outros. Então, eu acho que o São Paulo ganha e passa. Eu acho que o São Paulo passa, ganha uma vitória simples. Até mesmo um empate pode ir para os pênaltis, diferente de outros que precisam reverter um resultado muito adverso. O Dorival chega, é um cara que é o tal campeão até dessa competição, da Copa do Brasil, ele é o treinador campeão com o Flamengo, né? E eu acho que ele vai fazer um grande trabalho no São Paulo. Acredito, confio muito no Dorival, gosto. E o São Paulo, para mim, ganha, e ganha bem hoje do Ituano. Legal. Bom, um abraço a todos, a vocês que nos acompanham. Eu acho que o São Paulo tem grande chance, não acredito inteiramente, acho que tem grande chance de passar. O resultado pode ser um resultado enxuto. Entendo que existe mesmo o efeito motivador da presença do professor Dorival Júnior. Acho que a equipe foi mais empenhada, digamos assim, foi muito empenhada na estreia do professor Dorival Júnior. Então, há chance mesmo do São Paulo passar para a próxima fase da competição. Mas eu sempre coloco um traço de dúvida, porque o São Paulo tem, nos últimos tempos, dado aquele pacote de emoção e de sofrimento para o seu torcedor. Com relação ao que falou o Miller, você fez essa abertura, eu queria só dizer que eu concordo com ele, com relação a ele perguntando qual o peso de importância em relação ao Rogério Ceni, claro, que esses integrantes do elenco atual de São Paulo têm para pedir a saída do Rogério Ceni. Eu acho que realmente é aquela história do cachorro e do poste. É isso. Muito bem.
Bom, boa tarde a todos. O São Paulo, para mim, é favorito, embora ele fosse na estreia do Paulistão contra o Ituano no Morumbi, ficou num 0-0 melancólico, embora fosse também na estreia na Copa do Brasil e ficou na outra semana num 0-0 também melancólico contra o Ituano, mas agora parece outro momento. Mas o Ituano também cheio, mas cheio não de soberba, evidentemente, cheio que pode saber que no Novelo Júnior pode fazer diferença. O São Paulo é favorito, até pelo astral, né, pela mudança de treinador. Chega a tese, daqui a pouco no Brasil, que vai virar prática, de que precisa ter um fato novo para rodada. Então vai ser um treinador a cada rodada, né? Porque assim você vai mudando de treinador, fica aquela animação, e mais ou menos aconteceu no sábado à noite no Morumbi contra o América. A América que foi, não diria que melhor, mas criou quase que o dobro de oportunidades, teve mais chances e tal, e um 3-0 foi cruel demais para o time do Wagner Mancini. Podia até ter perdido, como de fato perdeu por 3-0, mas não era jogo para isso. O São Paulo não produziu isso, e a América também não deixou de produzir para levar a paulada que havia tomado, que tomou, e que já havia tomado na estreia contra o Fluminense, hoje o grande time do Brasil, ao lado do Palmeiras, mas certamente o líder do Brasileirão. Eu acho que serviu para o primeiro Dorival Júnior mostrar alguma coisa, que ele sabe bastante, sabe do São Paulo, fez um trabalho bárbaro de recuperação no São Paulo em 2017, pegou uma equipe na zona de rebaixamento e levou, pelos números do Dorival em 2017, a uma campanha terceira, que seria eventualmente terceira colocada no Brasileiro, e acho que ele tem a mesma capacidade, embora com o elenco mais reduzido e com pressão maior em relação a 2017. Sim, em 2017 havia um rebaixamento, ele está chegando no início no campeonato, é uma outra circunstância, só que o elenco me parece mais limitado do que era, com menos jogadores desequilibrantes e com a torcida mais impaciente, embora o São Paulino tenha sido mesmo nos últimos anos muito melhor do que o São Paulo, o que também não tem sido tão difícil, e não merece sofrer o que tem sofrido com o time. Leva sempre grandes públicos, independente do preço do ingresso médio, do ticket médio no Morumbi, leva grandes públicos para ver poucos jogos, né? Ou muitos jogos de pouco futebol. Acho que vai acontecer a mesma coisa hoje. São Paulo não vai fazer um grande jogo, mas é um jogo para passar. E acho que passa. Sofrendo pra caramba. Eventualmente pode até passar nos pênaltis, mas passa pelas limitações do Ituano, que já fez mais do que se podia imaginar, o que é um elogio, porque não tem nem grana. Embora seja um clube estruturado, é o clube mais longevo na Série A entre as equipes do interior paulista, não tem condição para ir tão longe como tem ido. Ô Mauro César Pereira, você questiona muito, né, comportamento de jogador. Jogador, quando derruba treinador. E ontem o Miller, ele deu uma entrevista para mim e pro Vamp, inclusive quem puder assista depois no Reis da Resenha, uma baita entrevista, que o Miller foi muito franco, e ele questionou essa saída do Rogério Ceni. A gente vai até colocar, porque ele diz, vem cá, o Tele Santana, ele entrava em treino, muitas vezes ele não dava bom dia para ninguém. O Muricy também. E dentro de campo, a gente fazia o nosso trabalho, né, com relação a jogador, não gostar do Rogério, e ele questiona muito os jogadores do São Paulo. A gente vai botar aqui essa declaração do Miller, depois eu vou passar pro Mauro, que ele tem um pensamento, não sei se é igual, mas parecido, para você ver o que o Miller fala do Rogério, da saída do Rogério, e sobre essa situação de jogador. Ele pergunta, que jogador que é contra o Rogério? Vamos colocar aí, por favor, Kaique. Tá no ponto aí, Kaique? Veja bem, eu não concordo. Nada a ver com o Dorival. Dorival é meu amigo. Nada a ver. Os jogadores falaram, né? Que os jogadores não quiseram o Rogério. Aí eu pergunto assim, que jogadores? Que jogadores? O que eles conquistaram na vida, profissionalmente falando? Pra se rebeliar contra o treinador? Aí é uma revolta minha, entendeu? Um cara, como se diz hoje, um cara que tem uma carreira maravilhosa no São Paulo e pelo pouco tempo de treinador já conquistou muita coisa, você sabe disso, né? Como é que o jogador vai já, por mais que os caras falam que o Rogério é cara difícil, tá? Eu não acho. Eu treinei com o Tele Santana. O Tele Santana passava por nós e nem dava bom dia. E aí? Mas eu acho errado, tá? Não. Não é porque o educação em primeiro lugar. É isso, eu não vou achar legal o Tele chegar e não falar. Mas eu tô dizendo que nem por isso a gente deixava de jogar. Isso que eu tô falando. Isso é uma coisa, outra coisa. Entendeu? Então o que acontece? Esse jogadorzinho do São Paulo, esse jogadorzinho aí que você tá vendo. Não queremos mais o Rogério. Não. Pelo amor de Deus, rapaz. Que isso? Então isso me dá uma revolta. Porque são todos jogadores meia boca mesmo. Entendeu? Me fala um jogador do São Paulo que é titular do Flamengo hoje. Me fala um aí. Me fala um. Fica pensando aí. Talvez o Arboleda em forma. Talvez. Até porque o Davi Luiz com 35, você sabe a técnica que ele tem. Sim. Não corre errado, tá, etc. Talvez o Arboleda, como se não tivesse ninguém ali da zaga, ele entrava. Talvez. Mas o resto,
Não fica na fila do pão pra jogar no Flamengo. Olha aí, Mauro César Pereira, é um desabafo do Miller, ele pega até pesado, bando de jogador meia boca, reagindo contra o Rogério Ceni, compara com o Tele Santana, e eu sei que você tem uma mentalidade parecida. Agora, você concorda que esses jogadores não poderiam reagir ao Rogério Ceni ou não? Porque também tem a separação do ídolo como jogador e como treinador. Mas assim, eu faço a mesma pergunta que ele fez. Que jogadores, né? Eu não sei. Teve jogador? Você tem nomes de jogadores que se rebelaram contra o Rogério? Sim, eu tenho, mas eu não vou falar. Tem? Então, eu não tenho. Eu sei de jogadores. Se eu não tenho o nome, eu não tenho essa informação de que A, B ou C se rebelou contra ele. Eu ouço esses rumores. Então, não posso falar com profundidade a respeito de algo que eu não domino. Não desconheço quais são os jogadores que não duvido, mas não sei. Não duvido. Normalmente isso acontece. E agora, a partir daí, partindo do princípio de que alguns atletas, seja lá quem for, desse elenco do São Paulo, se rebela ou se mostra insatisfeito com a participação de um técnico, se isso passa a ter um peso maior, eu concordo com ele, acho totalmente errado. Acho que a relação tem que ser profissional. Aquilo que você falou sobre o Tele, ele falou, o Tele não dava bom dia. E aí, de novo, concordo com ele, independentemente do Tele ser um pouco até abrupto em alguns momentos, né, no trato com os jogadores, é outra época também, né, tem isso também, as coisas mudam, né, e tudo mais. Mas, enfim, os caras vão lá cumprir a obrigação deles, que é jogar, e seguir as determinações do técnico. E jogavam muito, né, Mauro? Foi a geração que mais ganhou pelo São Paulo. Sim, agora nem todos os clubes do Tele teve todo sucesso. Ele teve também seus fracassos. Foi derrubado no São Paulo pelo elenco de 73. Pois é, então você tem aí uma trajetória também que talvez esse próprio comportamento, até um pouco autoritário em alguns momentos, pode ter prejudicado o trabalho dele. Mas quando os jogadores estão, digamos assim, envolvidos com o trabalho, sabendo que a responsabilidade deles é fazer aquilo ali, eles vão fazer independentemente do perfil do técnico, né? E assim, eu acho que o pior não é o técnico ser emburrado, não dar bom dia, exigente. Não, é técnico ruim. O cara, quando é ruim, não adianta nada. Não adianta ser gente boa, ser uma porcaria de técnico. Aí que não adianta. Acho que o jogador que é profissional e que quer jogar bem, que quer sair bem, quer jogar num time que traga resultados e, se possível, vitórias e títulos, ele deve jogar com um técnico bom. Pô, o cara é uma mala, mas o cara é bom. O cara é gente boa, é péssimo. Os treinamentos são horrorosos, a tática é uma porcaria, não sabe substituir, não sabe escalar o jogador na posição certa, mas o cara conta piada, é divertido, pô, super gente boa. Não serve, pô. Isso aí já serviu no passado. Futebol mais intuitivo, né? O cara fazia um bom ambiente e os caras se viravam. Cada vez menos isso é viável. Cada vez menos isso é viável. Então eu concordo com praticamente tudo que ele falou ali. O único ponto que eu friso é que eu não desconheço quais são esses jogadores que não queriam o Rogério, embora não duvide que alguns não o quisessem, especialmente pelo perfil do Rogério, porque hoje a gente vive uma era de muitos jogadores mimizentos que não podem ser contrariados. E aí a gente também, na imprensa, tem muita culpa nisso, porque é muito comum, o técnico está em maus lençóis, porque o grupo não gosta. O que é o grupo? O grupo tem 35 jogadores. Que grupo? O grupo do grupo, o grupo do B, qual é o grupo, né? Porque você não sabe, de repente de 30 e poucos jogadores, você tem ali 3 ou 4 que não gostam. Qual é a relevância desses 3 ou 4? São lideranças do elenco, influenciam outros jogadores ou não? Então, quando alguém fala que o grupo não gosta, eu acho isso muito vago, sabe? Muito vago. Às vezes até parte de uma minoria querendo criar um clima de, digamos, de dificuldade para aquele técnico, para que ele não continue. Então, é muito complexo, mas acho que também a gente, fala em imprensa esportiva em geral, muitas vezes a gente dá muita linha nisso aí. A gente alimenta muito essa história de que o grupo não quer e tal, e muitas vezes o grupo está errado. Nem sempre o técnico vai estar errado. Ele vai estar errado algumas vezes e outro ele vai estar com razão. Ô Vamp, você sempre pede para ver a cavalaria, né? A provável cavalaria do São Paulo hoje, ela tem o Rafael, que é um baita goleiro e se destacou no último jogo. Fechou. A gente já vinha falando que ele se destacava no Cruzeiro, mas não conseguia jogar porque era o Fábio. Aí ele foi negociado com o Atlético Mineiro. Foi maior rebuliço em Minas Gerais, traição. Foi pro Atlético para ser titular. Entra o Sampaoli queria um goleiro bom com os pés, tira o Rafael e pede a contratação do Heverson. Ele, de novo, não tem chance. Agora o Rafael chega num clube para ser titular no São Paulo. E é um bom goleiro, sempre foi dito por todos no Cruzeiro e no Atlético Mineiro. Aí você tem Rafael, Rafinha e Arboleda, que já são 2 medalhões aí, que você sempre fala principalmente do Arboleda. Beraldo e Patrick, talvez o Caio Paulista. Luan, que volta a receber chances com o Dorival. Pablo Maia
Rodrigo Nestor e Michel Araújo, Luciano e Caleri. É a cavalaria certa, na sua opinião? E outra, é uma cavalaria suficiente para essa classificação saindo de um 0-0 lá em Itu? Para um time que está pensando em melhorar, né, na parte técnica e tática dentro de campo e atingir voos melhores, maiores, né? E chegou à semifinal da Copa do Brasil do ano passado. É um título que o São Paulo ainda não tem, né? Foi eliminado pelo campeão. O São Paulo foi eliminado pelo Flamengo. Essa cavalaria aí, se não ganhar do Ituano, o Ituano não tem nada melhor no papel do que isso aí, não. O Ituano joga a Série B, tudo bem, vem de uma derrota contra a Tombense, né? Eu acho que esse time aí, a volta do Luan, né? A gente não sabe se vai renovar ou não, é outra coisa, mas a presença dele ali na cabeça da área dá uma segurança maior. O Rai, né? Não pode jogar, Rai Ramos não pode jogar porque atuou já pelo Ituano, pelo próprio Ituano. Há jogadores machucados no São Paulo, mas esse time aí dá pra ganhar sim. Dá pra ganhar do Ituano, e eu digo com folga, viu? Não digo com folga, vai meter 5, não. Não é igual você, vai atropelar. Mas dá pra fazer um bom. Você tentou falar, e depois você se arrependeu, com folga é o seguinte, joga bem, 2-0. Dá. Um 2-0 pra mim não é atropelar, é jogar bem, 2-0. Eu acho que o São Paulo ganha. Uns 2-0 no Ituano. Mauro César Pereira, se o torcedor são paulino, ele precisa que o clube saia da draga, principalmente financeira, já é um passo as vitórias, né? Já são uns passos as vitórias nessas competições. Porque, ó, lembrando, na Sul-Americana, além da vitória contra o Tigre por 2-0 e a vitória por 2-0 sobre o Puerto Cabello, o São Paulo arrecadou cerca de $100 mil, tá? Com isso, aproximadamente R$527 mil na cotação atual. Por participação, cada equipe arrecada cerca de $900 mil, R$4.500.000 na atualidade. Ou seja, se somar o valor de participação com a premiação pela primeira vitória, o São Paulo já teria aí mais de R$5 milhões garantidos. Na Copa do Brasil, caso consiga um resultado positivo nessa fase e avance, receberá a premiação e, se contar bilheteria, pode lucrar no total mais de R$4 milhões somente nesse início de competição. Para um time como o São Paulo, que a gente sabe que vive uma realidade financeira complicada, é importante também para o torcedor saber que essas vitórias, elas representam dinheiro. Porque se a gente falar do Flamengo, do Palmeiras... Dá pra pagar a multa do Rogério, de repente. Aí, né? Mas é verdade. Porque não interfere muito em clubes que estão sobrando dinheiro. Se fala da multa do Rogério, reparou? Falei isso semana passada, ninguém lembra da multa do Rogério, só lembra da multa do Vitor Pereira. A do Rogério... era uma multa alta, eu não sei o valor. Pois é, a do Crespo também ninguém lembra, é interessante isso. Só lembram da multa do Vitor Pereira. Não que não tem que lembrar, tem que lembrar também, mas vamos lembrar de todas as multas. Falou que foi 1.600. Né? Eu não sei se é verdade, o Miller me falou ontem que foi 1.600. Então paga com sobra. 1.600.000. Dá pra mandar embora mais um já e pagar outra multa. Paga a multa rescisória do Rogério. O problema é que São Paulo, as questões financeiras de São Paulo são muito maiores do que essas cifras que você está passando, né? Isso aí dá para resolver alguns problemas imediatos, pagar algumas contas, pagar alguns salários, pagar algumas dívidas, mas não resolve totalmente. São Paulo tem que trabalhar durante um bom tempo dentro de um regime muito mais assim, marcado por uma real austeridade para poder se recuperar. Enquanto isso, vai ter times, como disse ali o Miller, com jogadores que você dificilmente vai encaixar um deles na escalação de um rival, seja aqui de São Paulo ou de outro lugar, momentaneamente mais fortalecido no ponto de vista econômico, com jogadores melhores. De fato, essa é uma realidade. Vai ser assim durante algum tempo, pelo jeito. Mas é preciso paciência e seguir em frente, não tem outro caminho, né? E o São Paulo é coadjuvante dos campeonatos que disputa. Isso aí também é mais importante o torcedor entender isso. Ele tem que ajudar o clube, mas São Paulo é um coadjuvante. Na Copa do Brasil, Sul-Americano talvez não, porque aí você vai ter, de repente, um nível mais baixo. Talvez ele seja protagonista junto com mais um ou outro time lá. Vamos ver quem é que vai disputar também a competição na hora que afunilar, né, que passar da fase de grupos. Vem time da Libertadores e tal, aquela coisa toda. Mas tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, ele não é favorito, ele é um coadjuvante. Ano passado foi até bem, chegou à semifinal. Pode repetir a dose, depende também muito de cruzamento, né? Você vê a Liga dos Campeões, tem uma semifinal italiana, quem poderia imaginar isso no começo da competição?
que Milan e Inter, ou poderia ter sido o Napoli contra a Inter, fazendo uma E a semifinal. Roma classificada também na... Ou até mesmo antes das quartas. Para mim, as duas não eram favoritas, né? Para mim era Napoli e Benfica. Não passaram, e os dois estão lá e vão jogar. Um dos dois estará na Turquia na final em junho. E era algo difícil de imaginar. Coisas de um torneio que tem mata-mata, né? Então o São Paulo pode, de novo, sem ser favorito, chegar longe, mas ainda tem uma caminhada muito dura, né? E o jogo com o Ituano é um jogo para ficar muito atento pelo retrospecto do adversário, que além de dificultar para o São Paulo no empate melancólico no jogo de ida, semana retrasada, né? Eliminou o Santos, né? Que é ali no confronto direto, né? E o Santos não se classificou para o mata-mata do estadual. E depois despachou o Corinthians em Itaquera. Então já tem um currículo aí interessante de surpresas, né? E continua sendo o azarão.